latinha de coca. Não foi isso, Roberto? Se você for numa latinha, máquina que vende coca, pega a moeda de R$1, coloca lá e sai a latinha é sua que colocou a moeda ou é da máquina? Da máquina. É sua, colocar aqui não. Não, é da máquina. É da máquina. Não é da máquina. Negativo. Da máquina. A máquina guardou. Pra ver. A máquina se ferrou. Filha da mãe. Filha da mãe? Filha da mãe. Filha essa do pai vai ser separada dela, vai vir pra mim. Eu tava assistindo Operação aí o pai foi viajar, o filho levou o filho pra fora. Aí não tinha autorização da mãe, eles tiveram que ligar pra mãe autorizar. E o filho tá vendo pra fora, a mãe tem que autorizar. Acontece. Sabe que isso é filme, né? Não, Operação Fronteira do aeroporto lá, esqueci o nome. Já assisti. Tem que ligar pra mãe autorizar o quê? Autorizar o filho viajar pra outro país. Pra doação de órgão. Quem é que escolhe? Mãe ou pai? O filho morreu. Os dois. Quem é que tem que escolher? Os dois. Mas pra viajar também, se eu tivesse ido com o pai, O pai, se tivesse a mãe, o pai vai também também. tem autoridade. Os dois. Esse foi aquele caso que o cara foi achado com o corpo na mala? Foi aquele caso que o cara foi achado com o corpo na mala? Não. Recebeu isso, né? Fala aí, Pepe. Cara, viu? Eu não tô sabendo do pé desmarcado. Um brasileiro foi para Portugal com pedaços de restos humanos no avião. Não tem coragem de pegar um voo. Deixa eu ver qual. Você, né? Qual que é o melhor local assim, mais seguro do mundo para poder levar cadáver do aeroporto, né? Então vamos levar lá, né? Ver o que dá. Cai doido. Um acidente. A Bárbara tentou assistir, você não tô descobrindo qual que é a droga. Eu até falei que não era mala de mão, mas era mala de pé. E lá tem que trabalhar, eles não gostam de comer. A mãe dela nem sabia, mas a mãe dela estava aí, a mãe dela Eu também, mas aqui a gente fez Indonésia, mas esse Indonésia tá morto. Indonésia é crime, pena de morte. É, eu tô tendo. Nós temos uma. Mesmo estrangeiro, professor? Não teve brasileiro que morreu lá agora? A Indonésia é difícil. Pessoal, a gente parou onde? A gente falou sobre isso, né? Falou. Parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, falamos aqui, não foi, no Maradona? Falamos aqui, Aí não. falamos das vias, né? Falou não? Não? Bota mais uma pessoa no barco. Esse aí. Não? Começou aí, parou aí. Não, parou não. Não importa isso não. A DO existe a via branca, que é da Secretaria de Saúde, a via amarela, que é do cartório, e a via rosa, que é da unidade de saúde. Podia ter essa na prova. Oi? Podia ter essa na prova. Vou falar com a minha filha. Quais são as cores? Quais são as cores, né? Pinte as cores da DO. Aí vai dar Isso é legal. uma canetinha. A lei de 3 foi desenhada, essa aqui tá. Verdade. A repositiva vai ser o quê? É cortar, né? Falando sobre isso aqui? Não. Não? Então bora lá. Ai. Ajuda de alguém. Distribuir. Pode não deu. É só você direto. Não pode ser direto. Várias paradas, tipo, parada respiratória. Tem que falar dois com pessoa. Uma parada
casa, não, tipo, paciente, chegou a gravar tudo. Calma aí, porque ele vai dar aula. Não, calma aí. Vai dar aula primeiro. Vai ficar terceiro. Vai dar aula primeiro. Receberam já? Muito obrigado. Por nada. Eu só não tenho uma azul, Obrigado. Alguém não recebeu aí? Nossa, Vinícius, não tem nada, velho. Também vai fazer tá tudo? Terceiro ano. Olha isso. Obrigado. Dê pra gente aí alguém, por favor, do lado. Masculino, 65 anos. Há 35 anos, sabia ser hipertenso e não fez tratamento. Há 2 anos, começou a apresentar dispneia do esforço. Foi ao médico, diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento. Há 2 meses, insuficiência cardíaca congestiva e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas. Há 2 meses foi diagnosticado câncer de pulmão. Como eu falei, pessoal, se você colocar no Google, você acha. Mas o objetivo aí não é saber se está certo ou errado, é você exercitar. Então, assim, eu recomendo não olhar no Google. Se olhar no Google, problema de vocês. Mas vejam aí o caso e tentem preencher, considerando que a letra A da DO, aqui ó, a letra A é a causa final, certo? Tá aí. E a letra D é a causa inicial. Então o cara teve doença D, depois teve doença C, depois teve doença B, depois teve doença A. Tá bom? Então ela vai voltando. Beleza? Então faço aí 5 minutos. Depois acabou, eu tenho que falar um pouco mais baixo. O livro fala, o manual fala de você começar na letra D e ir subindo. C, depois B, depois A. Eu prefiro começar na A e desço, porque eu acho que é uma sequência mais lógica. Eu vejo do que a pessoa morreu e vou voltando. Entendeu? Mas se você acha melhor começar lá do início e pra frente, isso aí fica critério de vocês. Mas olha que interessante. Lá embaixo da letra A tem uma linha escrita devido ou consequência de, não é isso? Então ele teve edema agudo de pulmão devido ou consequência de insuficiência cardíaca hipertensiva devido ou consequência de cardiopatia hipertensiva devido ou consequência hipertensão arterial. Então ele teve hipertensão arterial que levou o quê? Uma cardiopatia que levou a um ICC congestivo, ICC, que levou um edema agudo de pulmão. Beleza? Eu falei aqui ICC, HAS, mas eu não posso abreviar, tá? Na DO tem que estar sempre escrito, não posso abreviar. Beleza? Fala. Isso é mais uma causa. Como assim? Mais de uma causa? Não, tivesse mais alguma coisa. Mas eu vou ver. Não, às vezes vai ter opção E, D, né? Você vai seguindo aí. Só que aí você tem que colocar nesses 4 tópicos o que você tem que dizer sobre a causa da morte dele. Tá? Você consegue. Você às vezes exclui uma coisa e coloca outra que dá a entender que foi aquilo. E aqui embaixo, pessoal, neoplasia, se vocês olharem aí até onde vocês, vai estar escrito o seguinte: outras condições significativas que contribuíram com a morte e que não entram, porém, cadê acima. Pessoal, contribuir não quer dizer que teve relação diretamente com a morte. Quer dizer que ajudou a atrapalhar. É isso. Beleza? Covid. O que tem relação diretamente com a morte? Indiretamente com a morte? Hipertensão arterial, cardiopatia, diabetes, obesidade. Tudo isso ajuda a atrapalhar. Não é isso? Então, na sequência do Covid ficaria uma coisa, mas aqui embaixo ficariam coisas que atrapalharam. Neoplasia aí deixa a pessoa mais fraca.
debilitado. Então o cara colocou ali embaixo neoplasia maligna. Poderia não colocar? Se vocês entenderem que não teve relação nenhuma, o diagnóstico foi ontem, não teve relação nenhuma. Ah não, é um câncer avançado, já trabalhou sim. Fica o critério de vocês, tá bom? Outra coisa, entre a letra A e a letra D, existem várias hipóteses, certo? Mas geralmente a letra A e D vai ser igual. O que vai mudar é o meio. Ah, professor, eu acho que é melhor colocar isso ou então aquilo. Aí vai depender da quantidade de causas que você achou. Tá bom? Vamos para o segundo caso? Dê pra gente aí, Lê. Paciente diabético entrado com psicólogo de 10 anos, com história de vômitos sem problema, desde 6 da manhã. Desde 8, com tonturas e desmaios, ao exame físico descurado. IPA de 0. A família conta de paciente portador de ectossomose transônica há 5 anos, que 2 anos atrás esteve internado com vômito de sangue. Recebeu alta com diagnóstico após o exame endoscópico. Às 12 horas, apresentou parada cardiorrespiratória e teve alta resultado pelo médico. Após o ciclo teste da manobra de reanimação. Nossa, vai Beleza. Tá escrito que tinha que ir embora. Tava escrito que tinha que ir embora. Isso, certo. Eu ia ligar assim, eu ia mandar fotos pra Morreu. Esse aí eu nem assinar, não. Essa seria uma parte não verdade. Nesse caso aí, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Ela foi pegar a folha ali, ela deu no computador. Não, bem crente, mas que ótimo. Mas o bicho vai necessário, né? Eu acho que choca com o não, porque que o Josepa saiu, eles perguntaram. É no CR e automaticamente de pra cá. Esse é assim, vai ficar ali muito. Sim, mas é tecido fino também.
Ah, sei que é lá, sei que é lá. Nossa, nunca vi essa menina, não? Não, mas você tá com cara de chamada. Tô com sono. Fiquei trancada fora de casa. Sério? Mas nem com a tapadinha. Para também. Cara de chamada. Ela tá muito total. Ai, eu... Ai, foi. Joyce. Oi. Tu. Nossa, mas eu sou muito importante. Não precisa de fumar, não. Não precisa? Sete casas. Peraí. Não, o grupo inteiro aí, falei. Alguém? Tá todo mundo. Por que aqui, presta atenção? Portal. Carlos Velho. Poderia responder? Carlos Por que Velho. grupo? Presta atenção. Portal. Casa Velha do Plástico? Ué, você não fala? Assisto com ele. Pessoal, não tem problema olhar no manual, olhar no livro, não tem problema não. Não tem problema nenhum, falando sério. Mas tem que entender. Mas tem que entender. Choque hipovolêmico em decorrência do quê? Da ruptura das varizes esofagianas. O que causou as varizes esofagianas? A hipertensão portal. Mas a hipertensão portal é causada pelo quê? Fala. Tá me chamando? Professor. Tá mesmo, não? Ele é sempre sorridente, menino sempre simpático. Mano, mas me faz entender isso aí, que eu não tô entendendo isso aí, sabe? Uma coisa tá levando a outra. Não, eu sei, mas como que eu chego à Tá conclusão? falando especificamente esse caso ou o ADO? Esse caso. Pessoal, do grupo ali que respondeu, por que na letra A não fica parada a carga respiratória? Mas por que eu não posso colocar parada respiratória se for a causa da morte? Qualquer pessoa? Não é que ela morre, mas vai haver a parada cardiorrespiratória em algum momento. Porque não é a causa da morte, né? É uma consequência, né? Então, qualquer pessoa, tá certo? Qualquer pessoa vai ter parada cardiorrespiratória. A diferença aqui é que ela teve um choque hipovolêmico. O fato do choque hipovolêmico fez com que ela evoluísse com parada cardiorrespiratória. Então, foi uma consequência da morte, não a causa da morte. Então, apesar de estar aqui no texto, parada cardiorrespiratória não é um diagnóstico de morte.
tá? Assim como falência múltipla de órgãos. Beleza? Caso 3. Falência? Não. A falência múltipla de órgãos é geralmente naqueles casos de sepse prolongada, ou então ciência renal aguda, que regula com crônica, que vai arrastar, o cara coloca falência múltipla de órgãos, porque o rim parou, aí depois o fígado parou e assim por diante. Mas na verdade não é a causa, é uma consequência de uma doença. Tá? Caso 3, alguém tem pra gente aí? Mulher, 44 anos, cardiopata, hipertensa e diabética, foi admitida no novo atendimento para tratamento de fratura do joelho, após queda da própria altura, às 5 horas da manhã do dia 10. Foi liberada para a cirurgia no dia seguinte e operada às 16 horas por causa de São Paulo, quadril direito, sendo encaminhada ao UTI para o operatório imediato. Recebeu alta da UTI 5 dias após para o tratamento. 2 dias depois, foi readmitido na UTI devido à broncoaspiração, dor jantando, produto com pneumonia, infecção generalizada. Ele falecer em 28 de outubro de 2018, aos 23 anos. 5 minutos. Mas olha, é muito fácil. Esse aí não tem mesmo. Você mandou pra mim editar, né? Sim. Mandei. Mandou no grupo. SEPPE. A primeira. Como se diz? Número o quê? Essa? Não. Esse outro vai superar ali. Muito bonito, cardiopata, hipertensa, diabética. Não, diabetes nem Tá o quê? Diego, qual que eu sei? Esse é fratura de fêmur. Nossa, vou ter que calcular. Posso tirar uma
Vai ser Perdi minhas Mano, e as horas disso? Tem 2 dias. Porque já foi pneumonia e septicemia juntos. Será que ele vai mostrar Aí a os outros é 13 resolução? dias. Oi? Será que ele vai mostrar a resposta? Tinha essa bronca, Esse operado tá estranho. Outras causas operadas. Ô Badel, o que vocês colocaram em outras causas? Não é cardiopática? segunda aqui? Cara, isso aqui pra mim tá estranho, velho. Operado. Depois outras causas operadas. Vou tirar esse O que aconteceu? Ele está choque neurogênico. Quando a pessoa morre após alguns dias, a gente pode até colocar choque neurogênico na A. Mas a letra B, geralmente, 3 dias, tá? É edema cerebral. Se morreu depois de 15, 20 dias, geralmente sepse ou outras causas. Então, morreu muito cedo, choque neurogênico, direto. Esperou um pouco para morrer, edema cerebral. Morreu um tempo depois, sepse. Geralmente é isso. Tá? Então, esse caso aí, edema. Já dou a dica. Tá? Letra A é. Se você quiser colocar na letra A choque também, neurogênico, e na B edema, não está errado não. Tarcísio, aí no grupo, você colocou o quê? Letra A. Choque neurogênico, Choque neurogênico, o edema, na C o TCE e na D o quer dizer, só lembrando que não pode abreviar, tá? Tem que escrever. Traumatismo, crânio, encefálico, tá? Não pode abreviar, se abreviar vai estar errado. Aqui, como eu falei, não tem o choque neurogênico, só que eu gosto, eu acho interessante colocar choque. Então eu colocaria na letra A choque e esse bloco inteiro eu iria abaixar aí, descer ele todo. Oi? Você colocaria quanto tempo Oi? para a morte do choque neurogênico?
depende do protocolo da amostra. Por quê? É porque ele coloca no momento da lesão, né? O cara teve concussão e já começou o edema. Mas esses dados aqui, pessoal, o dado, na verdade, é o início daquela doença. É o início da doença, não é o início da morte, não. Oi. Acidente de trabalho. Pessoal, acidente, essa parte para dizer se foi acidente ou não de trabalho, vai estar lá embaixo também. Tem um campo da DO 50 e... não lembro o número, mas fala lá se foi acidente ou não. E a gente marca o X. Aqui também não precisa colocar não, tá? Porque se um bandido for assaltar um mercado, levar um tiro, acidente de trabalho, né? Literalmente, né? Se o bandido morrer, ele estava trabalhando. Alergia aguda chumbo. Podemos? Essa tá sossegada. Tá doendo. Você vai ter só caso, sim. Silêncio. Morte de homem com traumatismo torácico. Eu não sei se foi um tiro, dá a impressão que foi um tiro, mas eu sei que é um objeto que fez uma contusão e perfurou. Então, outra coisa, pessoal, eu coloco hemorragia aguda, eu coloco choque hemorrágico, eu coloco choque hipovolêmico, o que eu ponho? Quando você tem mais opções, você coloca. Vou dar um exemplo aqui, levou uma facada no fígado, vai sangrar pra caramba, né? O que eu coloco? A letra A. Choque hipovolêmico. Então o choque é o estágio final. É o último estágio antes da morte. Choque. Beleza? Na letra B eu poderia colocar o quê? Hemorragia aguda, anemia aguda. São sinônimos. Tá? Lesão hemorrágica. Na C, lesão em fígado ou lesão hepática. E aí na D, ação perfurante, cortante, não sei, dependendo do objeto. Choque hipovolêmico. Não nesse caso. Não, Então, pessoal, só um pouquinho. Então a pessoa teve um choque hipovolêmico em decorrência de uma hemorragia aguda, em decorrência de uma lesão hepática, em decorrência de uma facada. Não sei não. Ali foi uma estimativa. Não, na prova eu não vou comprar não, tá? Chega lá, não tem como. Hã? Baleia. Eu recebi um vídeo desse. O cara tava surfando e a baleia pegou nele. Foi baleado. Eu recebi isso aí. Você viu? Eu vi no jornal uma vez de um traficante, o nome dele era Ney. Aí tava, o traficante Ney foi preso. Eu falei, foi ou não foi? Eu acho que eu discuti aqui. Foi ou não foi preso? Bora. Caso 6. Esse é o mais fácil de todos. Lê pra gente alguém. Parturiente, 23 anos, 3 gesta, longo ar, com aborto, 10 contos de pré-natal desde janeiro. Internada no dia 28 de setembro às 2 horas, com história de gestação no curso do 9º mês. Em trabalho de parto, apresentação cefálica e dilatação cervical de 6 centímetros, PA de 110/60. Deu à luz às 5h45 do mesmo dia. Às 8 horas, detectou-se hemorragia pós-parto, sendo a puérpera submetida a esterectomia subtotal e evoluindo para o óbito às 9h40 no Esse é um bom caso para colocar na prova, que é mais tranquilo. Pessoal, isso é mais difícil, porque isso aqui exige um raciocínio de GO, vocês ainda não tiveram.
né? Então eu vou passar, vou colocar aqui o caso para a gente explicar já como é que ficaria. Aliás, eu vou colocar e vocês me dizem aí como é que tá. Não chora. Hemorragia e anemia são sinônimos? Não. É consequência. Todo mundo que tem hemorragia vai ter anemia. Mas esse aqui que tem anemia vai ter hemorragia, né? Não é isso? Isso aqui está errado. Isso está errado. Nossa, eu tô bem escrevendo. E aí, como professor? Pessoal, como é que ficaria isso aqui? Olha lá, choque hemorrágico, beleza? Coagulopatia intravascular disseminada, também chamado de CIVD. CIVD, não sei se alguém já viu isso aqui. E hemorragia após o parto. O que acontece? Existe uma condição que a pessoa após o parto ela sofre uma hemorragia intensa. E essa hemorragia intensa evolui para o CIVD, que faz sangrar ainda mais. Então é uma condição da GO específica do caso, entendeu? E aí por isso que ficou lá hemorragia na C e choque hemorrágico na A, tá? Mas é uma condição que vocês vão aprender na GO, mas só para vocês saberem como é que funciona. Esse aí é normal. Normal. Isso nunca foi gravado. Tem um ainda. Não acabou, né? Vamos lá, pessoal, amputação de membro, o que eu faço? Faz uma DO separada, faz. Acabou não, ainda tem que estar certo. Faz o DO só para a perna. Como é que faz? Vai enterrar junto. Mas você perdeu sua perna, você vai morrer pra enterrar junto com a sua perna. Como você vai internar a perna se você não morreu? É, cara, não tem como. Ah, só amputação. Achei que morria por causa da amputação da perna. Só enterrar. Faz silêncio aí. Ó, a amputação de membro, antigamente, era até interno para a família. Deve ir embora que é seu, né? Mas Guilherme, já foi no cemitério, viu lá aqui Jaz, a perna de fulano? É difícil, né? Antigamente era feito um termo até, de verdade. É só descartar. Era assim que a pessoa ia morrer nos poucos. Então, pessoal, não é feito DO de membro ou de amputação. É a mesma coisa de tirar um útero. Vai fazer um DO do útero, do rim? Não faz. Então vai para incineração, como você falou. Vai para lixo hospitalar e aí o local de resíduo lá manda para o abrigo. Mas isso não tem se eu quiser entregar a bola. Não. Dá pro cachorro comer. Morte na ambulância, Ivo. Morte na ambulância com médico. Quem que faz a DO? Médico. Morte na ambulância sem médico. Quem faz a DO? Tá de plantão, motorista. E você é de onde? De uma pessoa? Ariquemes, então beleza. Ariquemes. Tá saindo lá de Montenegro. Um paciente para ir até Ariquemes. Certo? Chegando, o médico caminhou. Tá indo sem médico, a ambulância. Chegando em Ariquemes, entrando ali na Capitão Silva, né? Capitão Silva. Chegando no hospital, o paciente morreu. Sem médico. Sem médico. Chegou no hospital.
O médico olhou e falou, ixi, tá morto. Quem faz a DO? O do hospital que recebeu ou do hospital que mandou? O que recebeu. Pessoal, já mais perto, preguiçoso. Pessoal, já teve casos de paciente que saiu de Vilhena, de Chupinguaia, para aqui para João Paulo. Chegou aqui no João Paulo, quando quase chegando no João Paulo, o paciente morreu. O João Paulo olhou e falou, volta para Chupinguaia. A ambulância é a extensão do hospital. A ambulância é a extensão do hospital. Então, volta para o local de origem e faz a declaração de óbito lá. Ah, professor, mas a ambulância, o médico do João Paulo quer fazer, pode? Pode. O médico do regional de Ariquemes quer fazer, pode? Não tem problema. Pode. Só que até é melhor voltar, porque esse cadáver ele vai ser enterrado lá, geralmente. Então o corpo já volta, o médico já faz a declaração de óbito e faz lá mesmo. Não precisa fazer esse trâmite todo, tá? Professor, mas se for na mesma cidade, da única para São Paulo, quem vai fazer a declaração de óbito é São Paulo ou é a outra? Quem encaminhou. Quem encaminhou. Morreu antes de chegar no João Paulo, quem encaminhou volta. Tá? Vai depender do caso também. Se for morte natural. Tá? Agora, o outro caso aqui, ó. Morte na ambulância após um acidente com o médico vivo. Quem é que faz? Não, o médico está acompanhando. Mas está acompanhando? É. Pode ser um acidente, o médico não está dentro da bolsa também. Não, mas vamos assim. Então isso aqui é o acidente da ambulância, né? O cara já uma pessoa ó, a pessoa sofreu um acidente de moto. A pessoa sofreu um acidente de moto. O SAMU foi lá com o médico e a ambulância está levando para o João Paulo, mas a ambulância não sofreu qualquer acidente. A ambulância está de boa lá, dirigindo. Chegou no João Paulo. O paciente morreu no caminho, mas está com o médico. Quem faz a DO? DME. Acidente, homicídio, suicídio. Não importa se está com médico ou sem médico. Só não leva direto, né? Só não leva direto, pelo amor de Deus. Então, acidente, suicídio, homicídio, com médico ou sem médico, não importa. DME. Beleza? Tá. Verdade, esse caso aí, como é que deu Lago Morto lá no acidente? Entendi. Aí não pode levar lá pra Ele recolhe o corpo. Se ele estiver a caminho, ele deixa o corpo na ambulância. Aí a família vai acionar a delegacia vai acionar o IML. Aí o IML vai remover do local. a ambulância devolve o local, não? Não, devolve não, fica lá esperando. Na parada. Se a ambulância quer levar para o João Paulo direto, pode levar para o João Paulo e deixar armazenado. Não tem nada pra fazer falta. Eu não entendi nada pra fazer falta. Seguindo. Errou no preenchimento da DO, eu faço o quê? Nunca rasurar, nunca jogar fora. Escreve de ponta a ponta assim, anulado, cancelado, para dar baixo naquela numeração, tá bom? Tem na numeração. Pode seguir? Professor, mas pode retificar algo? Retificar? Às vezes pode. Às vezes a DO vai no cartório lá e às vezes o endereço está errado. Aí eles levam de volta para o médico coloca todas as linhas embaixo e escreve no cantinho assim, ó. Endereço tal. Às vezes o cartório aceita. Mas dependendo do médico, ele prefere fazer outro. Cancela aquela e faz uma nova. Morte decorrente de ingesta exagerada de etanol. De quem é a competência da emissão da ADO? Do patologista, do SVO ou do médico legista? De quem é a competência de atestar a morte no caso? Isso aqui é legal, é mais ou menos aquele caso que eu falei aqui. Uma mulher, 75 anos,
estava jogando truco e aí bateu na mesa, escorregou, caiu e fraturou o fêmur. Tá? Fraturou o fêmur. Essa fratura de fêmur, ela fez uma cirurgia, colocou fixador externo, ficou acamada 6 meses. Eu já contei isso aqui, né? Ficou acamada 6 meses. Desses 6 meses ela evoluiu com úlcera de pressão. Úlcera de pressão na região lombosacra, evoluiu com infecção no local. Certo? 4 meses depois, trata, evoluiu com sepse. Usou antibiótico, não conseguiu controlar, evoluiu com choque séptico e morreu 1 ano após o acidente, após o choque séptico. Certo? De quem é a competência de fazer a declaração de óbito nesse caso? Do médico que estava acompanhando ela, do médico legista ou do SBO? Serviço de verificação de óbito. IML. Pessoal, IML, se a causa inicial tiver relação com a causa final, é IML. Por que, professor? Porque ela só teve choque séptico porque teve a sepse. Ela só teve a sepse porque teve a úlcera. Ela só teve a úlcera porque ficou acamada. E só ficou acamada porque teve a fratura de fêmur. Só teve a fratura porque ela caiu. Ela só caiu porque ela Ela só caiu porque ela pediu 6. Ela só pediu 6 porque ela caiu um bom. Então, pessoal, a relação tem uma sequência lógica. Olha outro caso. O cara está andando de moto e bateu no muro. Desce, acidente no muro. Ele teve um TCE e evoluiu 1 ano depois com uma lesão mais grave. Foram ver que ele estava com hidrocefalia. Fez cirurgia, colocou um planinho bonitinho para poder controlar, não controlou, evoluiu com hidrocefalia e de vez em quando ele tinha uns ataques epiléticos. 2 anos depois ele teve um ataque epilético e morreu. Asfixia. É IML ainda? Sim, porque na sequência lógica ele só teve o ataque, aliás, a asfixia porque teve um ataque epilético. Ataque epilético por causa da hidrocefalia. Hidrocefalia por causa do TCE. TCE por causa do acidente. Fala. Nesse caso seria todos os BO do IML, faz que também aqui, ó, só teve o edema múltiplo por causa da hipertensão. Não, mas é causa acidentária. Acidente, homicídio, suicídio. Nesse caso, caiu, mas a mulher acidente. Não, por que ela... Acidente, caiu. Então, se a causa for acidente, suicídio, homicídio, IML. É acidente. É um acidente. É um acidente. Ela caiu. Acidente, suicídio. Tá. Pessoal, então esses 2 casos aí, ó, causa externa, os 2 casos de IML, tá? Tanto o SBO, ou tanto no caso da ingesta exagerada de álcool, como no caso da senhorinha que caiu. Professor, mas a ingesta exagerada de álcool é externa? É, desde que seja aguda. Então o cara bebeu, teve um coma lá e morreu. É a mesma coisa, equivalente ao uso de alguma droga. Diferente seria daquele uso crônico, que aí é doença. O cara que está lá no semiatrônomo, internado há 5 anos, com encefalopatia alcoólica. Aí não, aí é doença. Está com o fígado já aumentado, está com o cérebro já, aí não, aí o semiatrônomo mesmo faz a DO. Fala. Eu ia falar, na overdose também. Overdose NE. Tá? Mas isso entra como acidente, suicídio, Não sabemos. A causa jurídica a gente não sabe. Ah, professor, mas foi um acidente, ele ter cheirado cocaína e morreu? Não sei. Pode ter sido um suicídio, ou pode ter sido alguém que deu para ele uma dose lá, falando que era outra coisa, era carbonite, e ele cheirou. Foi. Entendeu? Professor, mas naquele caso que o senhor deu lá do cara que se afundou, botou fentanil lá e perdeu. Pode ter sido suicídio ou acidente. Entendeu? IML. A causa jurídica, eu não sei, eu sei que é uma causa externa, é uma causa violenta. Tá? Seguindo. Caso 7. Lembra, gente, alguém aí, já último.
Paciente masculino, 64 anos, 170 centímetros, 90 quilos, hipertenso, com regime de disciplina progressiva há 3 dias. Agora, aos mínimos esforços, relato tosse seca e febre não aferida no período. Pressão arterial 50, pura, 50 intestino tórax, notas múltiplas capacidades de aspecto consolidativo, com predomínio subdural e comprometimento multilobar. Perspectivas de processo inflamatório compatível com SARS-CoV-2. Diante do contexto clínico, o paciente apresenta melhora e é internado com unidade de terapia intensiva, porém via a óbito após insuficiência respiratória aguda. Vai, tá errado, pode vai a hora. 3 minutos? Temos tempo. Aí fala que ele teve Covid. Essas porras. Temos tempo. Temos. Fala que ele teve pneumonia depois do Covid. Aí no raio-x de tórax, nota-se múltiplas capacidades de aspectos consolidativos, com predomínio subdural e comprometimento multilobar. Nossa, projetíssimo. Sempre que eu vi isso aqui, eu pensei que uma caixinha de papel. Não é que todo mundo tem essa. Dois quase não. Pausou? Uma questãozinha da prova aí, pessoal. Ó, na prova vai cair só o que eu dei. O que o seu deu? O que eu falei aqui na sala agora. Volta aí, 36 minutos que escuta. Pessoal do canto, vai lá. Ricardo, Vanessa. Falar não. Insuficiência respiratória aguda, processo inflamatório pulmonar e infecção do sarcófago. Beleza. Eu só mudaria esse processo inflamatório pulmonar. Poderia colocar pneumonia. Direto. Mas no começo não fala que está positivo para Covid e tal. A pessoa fala que está compatível, mas não fala se teve exame, se confirmou e tal. Não precisa. Não. Você vai pela clínica. A clínica soberana, né? O que mais que eu coloco aí embaixo, pessoal? Ela é hipertensa, é idosa, qualquer coisa, posso colocar hipertensão, obesidade, idoso, tá? Posso colocar outras coisas aí. Fica a meu critério, a seu critério, a nosso critério. Fala, João. Eu coloquei na clínica o cuidado no cheiro Então, nunca acaba, mas acaba de redundante, né? Depois Cadê essa prova? mas se você colocar só uma parte, tá? Você tem espaço, né? colocar só a insuficiência em Covid. Insuficiência respiratória em Covid não está errado, mas
melhor seria se você colocasse pneumonia. Parece que eu Tá? E outra coisa, nem sempre quem teve Covid morreu disso aqui, né? Teve gente que morreu meses depois, que não tinha mais isso aqui. Só assim, Tinha lesão renal, lesão hepática, lesão urinária. Pessoal, não acabou não, peraí. Seguindo. Alguém lembra a gente aí? Ana Falcão, bióloga, estava ministrando um curso sobre animais peçonhentos e ao articular uma clínica que sofre uma picada na região cervical. Infelizmente, não foi socorrida a tempo de morrer, após 14 dias de internação, devido a complicações renais decorrentes de alta toxicidade do animal. Quem deve atestar esse homem? Não foi um acidente. Pessoal, todos os casos que chegam no Semetron disso aqui, quem faz é o Semetron. Ela está errada. Deveria ser ML, mas deveria ser ML. É até a sua que eu fiz, foi fácil. Então, nesse caso, sim. A Clara perguntou aqui, mas não vai para o ML? Não vai, Clara. Por que não vai? Já sabe o problema. Porque nenhuma cobra vai presa. É verdade. Depende. Que isso, gente? Ei, carará. Mas deveria. Mas deveria. Deveria ir pro ML. Pessoal, é a mesma coisa das crianças que morrem. Essa aqui tá liberta. Tem um raro pro ML, criança que broncoaspira, tá amamentando, broncoaspirou e morreu. Geralmente vai pro Cosme Damião, fica internado na UTI, morre lá, e aí o Cosme faz a ADO. Mas isso é um caso também que deveria ser IML, porque é um acidente, tá? É um acidente. Mesmo a pneumonia foi gerada por quê? Broncoaspirou. Broncoaspiração foi um acidente, sim, fala. Isso é grave, tem uma consequência? Como esse caso não tem um crime assim investigado, geralmente não dá nada, entendeu? Por exemplo, aquela da velha também poderia ser no hospital. Então, o que pode acontecer, sabe o quê? No caso da velha, é ela ter um seguro. Aí chega lá na frente, a seguradora fala, opa, peraí, foi um acidente. Ela era para ter sido feito o exame pelo INL, não foi feito. Então não vamos pagar o seguro. Aí a família, então, vamos pedir do médico que fechou, deu errado o seguro. Aí a família entra com ação regressiva contra o médico que fechou, deu errado. O seguro é de 5 milhões. Fala. Fala. Isso não vai perder, não possibilitar alguém colocar uma cobra para ficar. Pode, faz pelo dinheiro, só não cobra. O que acontece? No contexto clínico e no contexto de saúde, o cara estava no mato lá, levou uma picada. Não é trocadilho, tá, Diego? Não é trocadilho. Aí o cara foi socorrido pelo Semetron, chegou lá, o cara tá falando, pô, passou uma pescaria e tal, a cobra pulou dentro do barco, cara, sabe? É o contexto. Agora ele chega lá no Semetron e fala, pô, bicho, entrei em casa, tinha uma cobra dentro do armário, cara, ele colocou pra me sabotar. Aí já virou um crime, entendeu? Aí é um contexto diferente. Aí acaba que... A mesma coisa se aplica escorpião, aranha, isso tudo. Esse caso aqui é importantíssimo. Olha aí. Maria Joana, 27 anos, teve um parto normal em casa, sem assistência médica. Ou seja, não tinha ninguém. Enfermeiro, médico, técnico, ninguém. E chegou para vocês no posto de saúde, na UPA, no hospital, com o RN morto já. Quem deve fazer a DO? Por quê? Porque ninguém garante que matou. Ninguém garante que matou. Se matou criança, como é que é o nome? Infanticídio, né? Morte suspeita, infanticídio. Criancicídio, né? Mas o infanticídio não é da mulher que está fazendo quartel? Então, pode ser um infanticídio. Pode ser suspeita. Ou um homicídio até. Então existe uma suspeita. Mas ela já levou pra casa e já não está mais aqui. É, por isso que é suspeita, né? Aí vai ter que ser investigado. Se a criança respirou, foi um aborto. Ela
Se a criança não respirou, foi um aborto. Se chegou a respirar, aí vai investigar se foi homicídio ou infanticídio. Não. Beleza? Todo mundo me pergunta sobre isso aqui, ó. Médico do serviço público emite DO para paciente que morreu sem assistência médica. Posteriormente, após denúncia, suspeita que se tratava de um envenenamento. Aí, ó. Quais as consequências legais éticas para o médico? Então, na prática, você examinou o corpo, externamente você olhou, não tinha nenhum sinal de morte violenta. Você fez a DO. Um mês depois, a família fala o seguinte: não, jogaram veneno no feijão. Certeza. E aí você falou: ó, Ivo, você fez aquela DO lá, cara? Examinou o corpo? O Ivo: não, eu fiz telefone. A DO. Telemedicina. Então, Ivo, examinar o corpo sempre. Fala o seguinte aqui, ó. Nos casos que você examina o corpo e coloca lá no campo 59, não há sinais externos de violência. Isso assegura você que você examinou o corpo e não tinha sinais de violência, por isso você fez a DO. Mas qual foi a causa da morte? Você pode até colocar na letra A: desconhecida, não violenta. Desconhecida, não violenta, só na A. Quando você não sabe qual é a causa da morte, mas você tem certeza, ou quase certeza, que não foi violenta. Tá bom? E aí, lá embaixo você coloca no campo 59, não há sinais de morte violenta. Pessoal, onde que é o campo 59? Aqui, meu filho. 59. Então tem lá, prováveis causas de morte violenta, não natural. Mas você escreve aí no campo 59. Esse campo é de vocês. Não há sinais de morte violenta, não há sinais de violência ao exame externo do corpo. Isso já basta para dizer que vocês fizeram o exame associado com prontuário médico, assim por diante. Tá bom? Isso é importante, pessoal. E se o... Aqui é um resumo da DO, tá? Se quiser tirar foto aí. Uma sem média. Não, sem média. E aqui. Já? Aí, ó. Tirou pra frente. Meu Deus, uma pergunta sobre DO. Me solta, preciso responder. Depende. E é basicamente isso, depende. Né? Tá com ambulância, sem ambulância. Tá com médico, sem médico. É violento, não é violento. Então depende. Tá? E aqui vocês aí, ó, na festa lá. Aqui está aí, você chegou com médico? O Ivo, né? Pessoal, beleza. Você viu que eu te mandei no Instagram? Vou pegar a folha de DJ Aranda volta. vai estar aqui. Obrigado por tudo esse ano. Mas a pergunta, Por isso, mas a pergunta que não quer calar. Quanto trabalho vale quanto? A pergunta não pode calar, mas a resposta pode. Professor Reis, Sempre tem a última pessoal, vai valer muito ponto, então eu recomendo. A Silvia veio lá da. A Sandra, desculpa. A Sandra veio lá da igreja vizinha, lá da Metropolitana, fazer atividade, que ele deixou de fazer lá. Então, no último estado, porque ela fez cirurgia, tá ali, ó, com a perna enfaixada. Então, eu espero que a gente se veja aí no escritório médico, nos plantões, né? Claro, valorizar o trabalho. Inclusive, valorize mais do que você que está pensando. O Will vai ser nessa aula. Na última. Provas? Eu tenho. Eu fiz conseguir não. Pessoal, então
Então, eu espero encontrá-los aí nos plantões. Se alguém tiver dúvida sobre medicina legal, sobre qualquer outra coisa, vocês têm o telefone, sabe onde me encontrar também, pode ligar, não sei se não ligar, mas pode mandar mensagem, não tem problema. E daqui a 3 anos eu posso precisar no CRM para entregar a carteirinha. E, pessoal, eu sempre falo, eu sempre aprendo mais do que ensino, né? E eu acho interessante esse contato com vocês de dar aula. Às vezes eu falo meio brincando, mas é sempre uma questão de memorização, na verdade, né? Vocês lembrarem com a piada, lembrarem com o assunto. E nunca é para ofender as pessoas, viu, amigo? Nunca é para ofender. É um objetivo mais. A gente só brinca com o que a gente gosta, entendeu? Mas tem exceções, né? Tô brincando. Então, até daqui a 3 anos, né, na verdade. Semana que vem tem prova seu. Semana que vem tem prova. Semana tem prova seu. Vamos ter prova ainda, né? Mas a prova vai ser tranquila. Eu espero que a gente fique possível, porque essa a gente volta.